Fala moçada, beleza, joiado? Então olha, já começa se inscrevendo, curtindo e compartilhando, tá? Apoia o canal aí, né? Comente, fala o que você achou do vídeo, essas coisas todas, tá bom? Enfim, a gente vai falar hoje, tá? Sobre associação de resistores principalmente, mas a gente vai passar por uma série de etapas até chegar lá, tá legal? Uma sequência da nosso estudo de corrente elétrica, então vamos embora, tá beleza? Então, vamos lá. Olha só, na sequência então do conteúdo, a gente vai estudar então alguns elementos de circuito, algumas coisas do tipo, mas também a gente vai falar sobre elementos como energia elétrica, potência, trabalho, coisas do tipo, tá bom? E aí alguns nomes importantes da eletrodinâmica é George Simon, tá? Gustav Kirchhoff, Thomas Alva Edison, Luigi Galvani, Alessandro Volta e André Marie Ampère, ok? São os principais nomes e a gente vai ter esse envolvimento com esse nome o tempo todo, tá? Em unidades de medida, às vezes em um estudo de determinado efeito, coisa do tipo, tá bom? Então vamos lá. Você sabe como ligar uma lâmpada de tensão 110 volts em uma rede de 220 sem que ela se queime? Você sabe fazer? Então, isso a gente vai discutir, inclusive em um exercício ainda hoje. Vamos seguir, vamos lá, olha só. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre diferença de potencial. Uma curiosidade é que quando você tem uma situação, a exemplo da imagem aqui, ó, deixa eu só colocar um aqui, pronto, tá vendo a imagem aqui, ó? Tem os pombozinhos, né? E eles estão todos em cima ali do fio. Por que eles não tomam choque, né? Por que eles conseguem pousar sobre o fio, ainda que esse fio esteja desencapado e ele não toma choque, né? E aí a gente vai dizer o seguinte, aliás, esses fios próximo aí da sua casa, em tensões elétricas mais altas, eles são desencapados, tá? Eles não são encapados, então eles não têm isolamento. Logo, essas pombas, num primeiro momento, você acharia que elas tomariam choque, e aí vem aquela ideia, né, do porquê não tomar choque, né? A gente sabe que a distância das patas deles é muito curta, então essa distância muito curta não gera uma diferença de potencial entre uma pata e outra em cima desse fio. Logo, se eu não tenho diferença de potencial, não tenho corrente elétrica passando através do pombo. Se não tem corrente elétrica passando através do pombo, eu não tenho choque elétrico, como a gente viu na aula de correntes elétricas, ok? E aí, o que seria então essa DDP, essa diferença de potencial, que também é conhecido como tensão elétrica, né? A DDP, ela é mais bem explicada como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Aí nessa figura ao lado, a gente tem uma bateriazinha, nessa bateriazinha ela está aqui acoplada um polo que está associado a uma placa positiva e uma outra associada a negativa, certo? E aí então, essa bateria então pra gente é uma fonte geradora de energia, tá legal? Ela vai oferecer então para todo esse circuitozinho aqui que está com um fio ligado, ó, tá vendo? Ele vai gerar pra gente então o que? Ele vai gerar primeiramente DDP, diferença de potencial elétrico, né? E gerando essa diferença de potencial elétrico, ele gera também campos elétricos, tá legal? Vamos seguir então. Como é que seria então a relação da diferença de potencial? Seria mais ou menos como se a gente imaginasse que a corrente elétrica são imagina como se fosse água em um tubo, beleza? Então, se ela é uma água em um tubo, vamos tentar imaginar da seguinte forma, ó. Imagine esse reservatório, que nesse momento está sem água, certo? Que nesse momento, né, eles estão interligados, percebam? Interligados um cano com outro reservatório. Então tem um reservatório, tem outro reservatório, eles estão interligados por um cano, ok? Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui uma determinada quantidade de água, tá aqui dentro do cano, mas ela não consegue passar para o outro lado, por quê? Porque o registro está fechado, ok? Então, na medida em que eu abro esse registro, o que vai acontecer? Parte da água vai fluir por esse cano, subir aqui do outro lado, até que ambos atinjam o mesmo nível. Então, enquanto há uma diferença de nível, logo existe essa movimentação de água.
Quando não há mais diferença de nível, aí eles se igualam em mesmo nível, no caso, e cessa o movimento das cargas. O que eu quero que vocês consigam acompanhar e entender a partir daí? Que a diferença, essa diferença de nível da água é como se fosse a diferença de potencial, e a água é como se fosse a corrente elétrica. Na medida que há uma diferença de potencial, há movimento de cargas elétricas pelo condutor. Na medida que não há diferença de potencial, não há movimento de cargas elétricas, assim como não há movimento de água se não é a diferença de nível de água, tá legal? Então vamos seguir. Então olha só, é aquilo que a gente estava falando, né? Eles chegam até o mesmo nível, no caso, né, em termos da água. Por quê? Porque eles equivalem a uma mesma pressão atmosférica em cima um do outro, tá legal? Inclusive lá na hidrostática a gente chama teoria dos vasos comunicantes, né? Mas vamos seguir aí. Então, o que a gente pode dizer que é a DDP? A DDP seria como se fosse uma pressão exercida sobre os elétrons para que ele se movimentasse de um ponto até o outro, tá legal? Essa pressão exercida é através também do campo elétrico, tá legal? Que a gente já estudou na eletrostática. Então vamos lá. Essa diferença de potencial ou tensão, então, seria essa pressão exercida que vai fazer com que um elétron se movimente, né, de uma polaridade negativa para uma positiva. E aí aqui a gente tem a representação da corrente no sentido oposto, ó, observe, é porque aqui a gente está falando de uma corrente convencional. Também vimos na aula de correntes elétricas, tá legal? Então qual que seria o símbolo da DDP? A gente dá por U, mas alguns livros também trazem como V. Porém, a gente vai tentar usar na maior parte dos esquemas como U, tá legal? E a unidade é medida em volts. Lembra do volta? Volta é quem estudou, um dos que estudaram, né, e foram cientistas que obtiveram estudos acerca disso, desse fenômeno de diferente potencial e criação de corrente elétrica. E aí, em homenagem a ele, Alexandre Volta, logo volts. Legal? Então, unidade de medida, volts. Volts, vou até deixar aqui anotado para a gente lembrar o que seria a unidade fundamental de volts, tá legal? Volts, na verdade, é joules por coulomb, tá legal? Então, volts é joules por coulomb. Se você precisar dessa informação em algum momento, é importante. E detalhe, se é joules por coulomb, estou dizendo que então é uma quantidade de energia em joules que é carregada ou transportada por um determinado detetor de carga elétrica ou partícula detentora de carga elétrica. Tá legal? Beleza, vamos lá então. Qual é o trabalho e a diferença de potencial? Então vamos falar um pouquinho sobre trabalho e diferença de potencial. Essas duas relações aqui são da eletrostática. A gente já viu lá na eletrostática. A gente tem a diferença de potencial como sendo o campo elétrico dividido pela carga, mas também podemos ter diferença de potencial como trabalho dividido pela carga, ok? E aí, lembrando que as unidades do sistema internacional, energia joules, carga coulombs, por isso aqui nós teríamos joules por coulomb, ok? E a mesma coisa aqui, ó, trabalho é dado em joules, Qzinho em coulombs, então logo teríamos joules por coulombs. Se temos joule por coulomb, estamos dizendo que temos volt, ok? Então, beleza. Vamos lá, então. Aqui, né, é um exemplo do movimento das cargas elétricas a partir desse processo. Aliás, se há movimento ou deslocamento e existe força elétrica associada, já que tem campo elétrico, então ele está realizando um trabalho. Trabalho, em outra forma de dizer, é quando a gente tem um processo de transferência de energia ou coisa do tipo. Tá legal? Vamos lá então. Um resistor. O que seria o resistor então? É todo elemento do circuito cuja função é efetuar uma conversão de energia elétrica em energia térmica. Beleza? Então esse elemento do circuito chamado resistor, ele tem essa função. Esse fenômeno, ele é de transformação de energia elétrica em térmica, a gente chama ele de efeito Joule. Muita atenção, tá? Esse efeito Joule só pode ser conversão de energia elétrica para energia
térmica, quantidade de calor. Então é de maneira, vamos dizer assim, em um único sentido. Efeito Joule é somente transformação de energia elétrica em térmica. O inverso, tá, não é efeito Joule. E aí, olha, o símbolo de resistor seria o R. A gente também tem um símbolo, né, no caso, em termos de fórmula, mas a gente também tem no desenho técnico, tá, este símbolo como comumente associado a resistores. Não é o único existente. A gente também tem, às vezes, esse símbolo aqui, que é associado também a resistor. Como se fosse uma caixinha, um retângulozinho ali, tá legal? Mas o mais usual é esse aqui, ok? A gente tem a corrente elétrica, que a gente já vinha tratando em outros momentos. E agora a gente tem também o seguinte, que entre os terminais que ligam um resistor, a gente tem uma DDP. Por que tem uma DDP? Porque só se houver DDP é que há a capacidade de ter corrente elétrica. E se há corrente elétrica, na hora que ela tenta passar por esse resistor, ela, olha só o nome do cara, resistor, ele gera uma resistência à passagem da corrente elétrica. Essa resistência faz com que os elétrons fiquem se chocando com essa resistência, no caso, o material que é feito esse condutor, e aí acaba aquecendo. Logo, energia elétrica sendo transformada em energia térmica, ok? Beleza. Então, ficou claro isso aí, né? Vamos seguir para o próximo. Então, olha, na primeira lei de Ohm, ele já determina que a DDP em um circuito, ela vai ter uma relação com as três características, que seria resistência, intensidade e aí, no caso, associada a DDP. A primeira lei de Ohm, como é que eu vou dizer? É uma relação em que em uma dada DDP constante, aliás, em um aumento da DDP, né? Desculpa, em um aumento da DDP ou da corrente elétrica, mesmo que você aumente, você não tem alteração da resistência, tá legal? E aí, a gente vai determinar então a partir, vamos lá, a gente vai então pegar o primeiro aqui, deixa eu só, aí, beleza. Então a gente vai pegar aqui primeira fórmula que a gente tem, e essa aqui é a fórmula essencial. A gente vai usar ela com muita frequência, tá legal? Tem alguns alunos meus até, do passado, né, obviamente, que falavam assim, professor, eu vou decorar isso de outra forma. Ah, é? Como é que é? Então esse URI aqui, né, que é DDP, diferente de potencial igual a resistência vezes a corrente, se a gente trabalhar matematicamente isolando o R, o I que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo com U, né? Então U sobre I. E aí, eles falavam o seguinte, eles falavam que é como se você falasse assim, é o RUI, né? Então o RUI é... Nossa Deus, agora eu fiz cagada mesmo. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Nossa, fiz duas vezes, mas enfim, tá bom. Então fica sendo essa ideia. R igual a U sobre I ou U igual a R vezes I. Tanto faz, é a mesma expressão, tá legal? Vamos lá então. E aí, um resistor ôhmico vai obedecer essa primeira lei de Ohm. O que seria essa primeira lei de Ohm? Que mesmo que eu variasse então a DDP e a corrente elétrica, a resistência seria constante. Essa constante seria a resistência, ok? E aí, olha, o ângulo formado por essa reta constante, quer dizer, essa reta ascendente, tá? Essa reta vermelhinha aí, ela é numericamente igual, a resistência numericamente igual à tangente desse ângulo formado por essa reta. Então a gente pode determinar a partir dos dados laterais aqui, ó, porque aqui eu tenho DDP e aqui eu tenho corrente, né? Então eu poderia perceber a partir desses pontos ou a partir da tangente desse ângulo interno aqui, tá beleza? Então vamos lá. E aí, se eu tivesse um gráfico que não tem uma reta, se esse gráfico não tem uma reta, observe essa linha aqui, ó, né? Essa linha não é uma reta. Então, quando é curvo, a gente diz que ele não é um resistor ohmico, quer dizer, ele não obedece à lei de Ohm. Isso quer dizer que eu não consiga calcular a resistência? Não, mentira, a gente consegue, contanto que a gente tenha que pegar aqui, ó, em dados momentos. Então, por exemplo, se eu pegar a corrente 1 na DDP 1,
beleza? Também eu posso pegar a DDP 2 no momento em que a corrente é 2. Esse valor registrado por essa operação aqui é diferente por essa, ok? Então se eu fosse calcular aqui, ó, R1, por exemplo, eu colocava R1 e 1, né? Já se eu quisesse calcular R2, seria U2 e 2. O problema é que como isso aqui é uma curva, né? Esse carinha ali é uma curva, a resistência ela não seria a mesma nesses dois pontos. Logo, R1 seria diferente de R2. Por isso, se a resistência não é constante, o resistor é não ômico, ok? Vamos falar um pouquinho sobre potência elétrica dissipada por um resistor qualquer, ok? Vamos lá, olha. Um resistor transforma toda a energia elétrica recebida de um circuito em energia térmica. Já falamos sobre isso. Daí, ser usual dizer que o resistor vai dissipar uma parte dessa energia elétrica que ele recebe desse circuito. Tá legal? Assim, a potência consumida desse resistor, ela pode ser dissipada, e essa potência a gente pode obter em três expressões. A primeira é que essa potência ela pode ser equivalente a U vezes I. Então a gente poderia dizer isso aqui, ó. A segunda possibilidade seria que a potência é R vezes I quadrado. Então a potência poderia ser, deixa eu só apagar aqui rapidinho, vou usar canetas de cores diferentes, vamos lá. Potência seria R vezes I quadrado, tá ok? Então a gente poderia ter assim, ó. E por último, a gente poderia ter a expressão da potência com essa relação. Então a potência também poderia ser U quadrado sobre R, ok? É muito mais frequente ou comum dizer que a dissipada é por um resistor. Logo, era uma corrente passando por um resistor. E aí a gente vai utilizar com mais frequência para a dissipada essa expressão, ok? Ah, professor, mas se eu quiser usar as outras? Pode, mas é mais comum a gente cair para essa expressão, e até se vocês forem ver outros vídeos ou coisa do tipo, é muito comum utilizar essa expressão para dissipada, mais comumente, tá? Não quer dizer que você não possa usar as outras. Então vamos lá. Lembrando um detalhe, que tem que ser tanto a DDP quanto a corrente que está exatamente sujeito o resistor que está sendo analisado para ver essa potência. Mas professor, poderia ter uma potência dissipada do circuito com vários resistores? Posso também considerar potência de um circuito, mas aí cada caso é um caso. Ou eu trato isoladamente, ou eu trato associado. Tá legal? Vamos lá então. Segundo a lei de Ohm, o que ela diz? Ela fala sobre a resistividade. Quer dizer, como é que a resistência elétrica vai ser gerada, a gente vai descobrir a partir de como é que eu vou dizer? Um determinado condutor. Quer dizer, eu tenho um condutor qualquer. Como é que eu vou saber a resistência que esse condutor vai oferecer para a passagem da corrente? E aí, a gente vai a partir dessa análise. Vamos imaginar comigo, ó, nessa figura aqui ao lado, vamos imaginar o seguinte, imagine que isso aqui é um fio, beleza? Quais são as propriedades que eu encontro desse fio? Primeira propriedade vai ser o seu comprimento. Esse comprimento a gente chama de L ali, tá legal? Esse comprimento, tá? Ele deve ser do Sistema Internacional de Unidades medido em metros, tá ok? Beleza. Depois, a gente tem, ó, a área de corte de secção transversal. Credo, professor, mas que nome doido é esse? Relaxa, brother, mas é porque é comum esse nome. Área de secção transversal. Ele está dizendo o seguinte, é essa areazinha desse corte aqui, é como se fosse esse pedaço aqui, ó. Mas aí imagina que eu pego e arranco essa tampinha para mim ver qual que é o tamanho dela. Tá aqui, ó. Tá vendo? Por isso que ele falou que é esse A. Esse A é essa área onde vai passar os elétrons por ali. Tá legal? Ele vai passar por esse condutor, um elétron, ele vai passar percorrendo um comprimento e também passando por uma determinada área. Se a área for menor ou for maior, vai passar mais ou menos elétrons a partir desse condutor, certo? Beleza, então vamos seguir. Uma outra propriedade seria a ideia da resistividade que esse aparelho pode
existir. E aí, quais seriam os atributos dessa resistividade? A primeira é ligada ao tipo de material, né? O material mais resistente à passagem ou menos resistente à passagem da corrente vai gerar resistências diferentes. Mas não é só essa propriedade. Ela também está ligada em relação à temperatura que esse condutor tem. Tá legal? Então, a gente tem, por fórmula mais utilizada comumente, essa aqui, ó, R, que é a resistência de qualquer condutor, tá? Ela vai ser associada ao material e temperatura que ele tem. A gente vai ver daqui a pouco o que se trata isso, tá legal? Lembrando que esse cara aqui é que determina a unidade de medida que você vai trabalhar. E olha, repare que a unidade de medida dele é ohm vezes metro, tá vendo? Por isso que a unidade de medida aqui tinha que ser metros. Ele também é determinado pelo comprimento do fio, que é medida em metros, que a gente acabou de falar, e a área de corte de secção transversal, ou a área que está sendo transpassada por elétrons. Neste caso, a área medida em metros quadrados para ficar dentro das unidades de medida. Beleza? Então vamos lá. E aí, essa resistividade aqui, ó, ela é determinada por quem? Essa resistividade é uma resistência elétrica que o fio vai ter, ou melhor, o condutor vai ter, ou mais ou menos, em relação a quê? Em relação à variação de temperatura. Essa fórmula aqui rarissimamente eu vi ser usada, tá legal? Então não vou nem abordar nenhum exercício com ele, mas trouxe aqui mais por curiosidade. E aí, olha só, esse alfa aqui, tá? É o coeficiente de temperatura, mas que coeficiente é esse? É atrelado à situação, não é um coeficiente tipo do segundo ano de dilatação, não é isso. Ele é um coeficiente atrelado exatamente à forma que o material ele vai reagir em relação à temperatura, ele vai reagir resistindo mais ou menos em relação à temperatura, tá? Sendo que a gente tem que lembrar que também existe a propriedade desse material, se ele é um material bom condutor, mau condutor e por aí vai. Enfim, e aí se a gente entendeu que a resistência está associada, além do material, com o comprimento que ele tem ou a área que tem esse aparelho, a gente pode criar então um resistor capaz de regular a resistência dele. Esse resistor capaz de regular a resistência dele, a gente chama ele de reostato. Reostato, por que eu consigo regular? Porque olha, ele é assim, ele entra a corrente por um lado e sai pelo outro, ok? Então é como se tivesse um fio aqui conectado, ok? Beleza. E aí a corrente elétrica sempre toma o caminho mais fácil. Então o que ela faria? O que a corrente elétrica faria? Olha, a corrente elétrica, ele subiria. Deixa eu só apagar aqui para poder deixar legal, beleza? Ele subiria aqui pelo fio, ó, certo? E aí ele ia andar por esse entrelaçamento, né, de fios aqui, certo? Então ele ia ficar girando, tá, até chegar aqui, ó, tá? Repare que esse enrolado é para aumentar o tamanho ou o comprimento dele, né? Subiria aqui e então iria em direção à saída para um fio, ok? Beleza, mas olha, agora eu vou apagar aqui para a gente poder enxergar melhor. Repare que esse aparelho aqui, eu consigo pegar esse componente aqui e alterar, eu posso colocar ele mais para cá ou mais para cá. Se eu coloco mais à direita, eu estou aumentando o comprimento dos fios entrelaçados. Então se ele viesse para cá, por exemplo, ó, ele teria mais fio. Se ele tem mais fio, mais resistência. Afinal, vamos lembrar uma propriedade, olha, se o comprimento aqui for maior, a resistência automaticamente é maior, né? Vou aproveitar para fazer um comentário, se a área de corte de secção transversal for menor, a resistência também será maior, tá legal? Mas, se a área for maior, a resistência será menor, tá? Então, só para a gente poder lembrar de relações de inverso proporcional e diretamente proporcional. Vamos seguir. Então, olha só, voltando aqui, então esse R, quer dizer, essa resistência, ele vai ser determinado nesse aparelho, onde ele é determinado por meio desse mecanismo aqui, ó. Esse mecanismo que vai determinar para a gente onde ele ficar, se ele vai estar mais próximo da entrada da corrente ali, ou se ele vai estar mais afastado dessa entrada da corrente aqui. Se ele estiver mais afastado, mais resistência. Se ele estiver mais próximo, menos resistência. E aí como é que a gente simboliza
esse carinha novo aí que a gente conheceu de Rheostat, que ele é um cara que oferece uma resistência que pode ser regulada, tá ok? Ele oferece resistência, pode ser regulada, como? Aí olha só, esse é o símbolo dele, ó, tá vendo? Tem uma espécie de uma flechinha nele. Também às vezes aparece assim, ó, tem ali, né, a resistência e aparece uma setinha assim por cima, tá dizendo que ele é um Rheostat, tá legal? Vamos comentar, onde eu conheço Rheostat? Bem, a gente conhece Rheostat onde? Em ventiladores. Ventiladores é muito comum ter aquela regulagem, né, que na medida que você vai girando, vai girando não, tem tipo, gente, como se fosse uma pazinha, uma hastezinha, né, que você vai aumentando a velocidade e diminuindo a velocidade. Existe também esse tipo de situação para lâmpadas, tá? Algumas lâmpadas tem um Rheostat, por quê? Porque ele vai regular o quanto de corrente passa, e se passa menos corrente, brilha menos. Se passa mais corrente, brilha mais. Quando ele faz essa modificação, ele faz brilhar mais ou brilhar menos a lâmpada. É muito comum quando você consegue regular a intensidade da luz em um determinado ambiente, ter um Rheostat no interruptor da lâmpada. Tá legal? Vamos seguir então? Um outro dispositivo são os fusíveis. Fusíveis são muito comuns. A gente fala assim, nossa, queimou o aparelho. Aí você vai lá no aparelho, olha, tem um fusível. Quando você tira, ufa, queimou, foi o fusível, não foi o aparelho. Por quê? Porque ele é um dispositivo que ele serve, ou só tem finalidade para quê? Para assegurar a proteção do circuito elétrico que está envolvido nele. Tá legal? Então, ele só existe para aparelhos elétricos gerais. Ele vai existir dentro, por exemplo, do seu estabilizador de rede. Ele pode ter em algumas caixas, enfim, vários componentes de circuito elétrico. Desculpa, componentes não. Vários aparelhos elétricos possuem fusível para poder controlar isso aí. Tá legal? Eles são constituídos geralmente, tá, de um tipo de metal ou condutor que tem baixo ponto de fusão. Por que baixo ponto de fusão? Porque lembra que a corrente elétrica, quando passa através de um condutor, devido a esse condutor ter uma resistência, ele pode gerar o efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em térmica. Logo, ele pode esquentar, né? Se ele esquenta, ele derrete. Por isso que ele corta a passagem da corrente, porque ele derrete e acaba rompendo o fiozinho. Se você tiver um aparelho em casa, dá uma olhadinha como é que funciona como é que é um fusível desse, que você vai entender um pouquinho mais. Esses metais, né, condutores, geralmente são de chumbo ou estanho, tá legal? E aí, eles servem para regular, porque vamos supor que em um dado fio está entrando 4 amperes de corrente, ok? Beleza. Quando está entrando, se ele passar pelo fusívelzinho, ó, que é algo assim, ó, tem um fiozinho, se ele passar e esse fusível, ele só aceita passar 4 amperes, tá tudo certo. Agora, se ele passar mais do que 4 amperes, quer dizer, vamos supor que aqui aumentou para 5 amperes, ok? Ele aumentou para 5 amperes, então esquenta esse fio, ele corta e acaba derretendo. Então ele corta e aí corta a passagem da corrente e não deixa entrar no aparelho. Ele faz isso antes que queima o aparelho. Então o que acontece com ele? Ele se funde, né? Fundir, tá? Ele passa por um processo de fusão, ok? A fusão é do segundo ano da matéria, tá? Não esqueçam. Então vamos lá. Os fusíveis devem ser colocados em série com os aparelhos do circuito, quer dizer, tem que ser colocado sempre na linha ou na passagem da corrente elétrica quando está entrando naquele circuito, para poder medir, tá legal? E aí, aqui são alguns tipos. Tem o tipo fusível de rosca, te confesso que eu não conheço esse aí, tá? Existem, o símbolo de fusível é esse aqui da C, tá? Antes que eu esqueça. E aí, aqui ó, é o tipo de fusível mais comum que a gente encontra, tá legal? É esse que provavelmente você deve ter aí na sua casa, e aí quando a corrente é maior do que nominalmente ele aceita, esse condutorzinho aqui dentro funde, quer dizer, faz um processo de fusão e se rompe, tá legal? Protegendo o circuito. As aplicações então do efeito Joule, né? A gente sabe que é esse aquecimento ou incandescimento também, né? Lâmpadas incandescentes, por exemplo, ele faz efeito Joule, mas você tem também ferro elétrico, chuveiro elétrico e por aí vai, tá legal? Todos eles utilizam efeito Joule para o seu correto funcionamento, ok? E aí você sabe por que é comum ouvir-se falar
em noticiários que esse ou aquele incêndio foi provocado por um curto-circuito? Você sabe por que isso? Então, considerando que o curto-circuito não causa danos ao aparelho em que ocorre, porque ele pode ser acusado de causador dos incêndios, vamos dar uma olhada. Olha, por que ele faz isso? Imagina que eu tenho esse resistor. Esse resistor faz um processo de brecar passagem da corrente no seu limite máximo, né? E aí o que acontece? Quando eu tenho um curto-circuito, eu coloco um fio de resistência praticamente zero. Então a corrente elétrica, ela escolhe o caminho que é mais fácil sempre, tá legal? Claro que quando caminhos oferecem mais de um caminho com resistências, parte passa por um lado, parte passa por outro, mas quando é resistência nenhuma, ela não vai pelo resistor, ela contorna o resistor. Então quando ela contorna o resistor, ela está causando um curto-circuito. Esse aparelho aqui, por exemplo, está em curto. Esse aparelho está em curto, significa que ele queimou? Não. Porém, outros aparelhos ou coisa do tipo para frente podem até queimar, porque está passando corrente. Mas esse aparelho não, por quê? Porque não passa corrente elétrica nele. Se a corrente é zero, não podemos dizer que esse aparelho queimou. A gente só pode dizer que ele não está funcionando, então não funciona, né? Ok? Ele não está funcionando, porque não está passando corrente elétrica através dele. Então, quando a gente fala curto-circuito, significa que aquele mecanismo que está em curto-circuito não está em funcionamento. Então, você sabia que modernamente, nos circuitos elétricos das residências, edifícios e indústrias, em vez de fusíveis, utilizam-se dispositivos que têm por base um efeito magnético da corrente elétrica e são denominados disjuntores. Disjuntores são muito comuns para lá na caixa de entrada de energia na sua casa, lá embaixo, né, na porta lá, enfim. Ali tem um disjuntor, um liga e desliga, que apaga todas as luzes da sua casa. Esse disjuntor, ele também tem um papel muito parecido com o de fusível. Só que ele não protege, repare bem, ele não protege um aparelho. Ele protege toda a instalação elétrica de uma casa. Ou quando esse esse disjuntor está dentro de casa, é muito comum também ter instalações que você consegue só desligar a energia que está indo para o banheiro, ou só desligar a energia que está indo para o quarto, né? Esse disjuntor ele também está protegendo a rede na parte interna da sua casa, tá legal? Então os disjuntores são exatamente esses caras que funcionam para proteger o circuito. Ele é na verdade uma chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade de uma corrente ultrapassa o valor limite desse dispositivo, tá legal? Então a função dele é o que? Proteger o circuito elétrico que está inserido, tá? Repare, esse circuito é uma rede muito maior, não é um circuito de um aparelho, mas de toda uma residência, ok? Vamos falar um pouquinho sobre resistor equivalente. Resistor equivalente, a ideia é que ele seja um resistor capaz de substituir dentro de uma associação de resistores, ele teria o mesmo efeito com que outros resistores teriam, tá? Então a associação de resistores podem ser dois tipos basicamente, série e paralelo. Se a gente entende esses dois tipos, série e paralelo, a gente consegue aplicar toda vez que eles aparecerem, inclusive quando tem essas duas ao mesmo tempo, tá legal? A gente chama de associação mista. E aí, o que seria na gramática da física, né? De acordo com o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, associação significa combinação ou união. Então é como se eu estivesse unindo vários resistores para um único tipo. Então se eu tiver uma associação em série, eu estou substituindo vários resistores para apenas um. Se eu tenho em paralelo vários resistores por apenas também um. Ok? Um não é substituir de verdade, né, gente? A gente está colocando um lugar, mas é o efeito que ele causaria por apenas um. Tá legal? Em série, como é que a gente diz que é em série? É quando todos os terminais, tá? Um terminal de entrada, quer dizer, um terminal positivo, vai estar associado junto com o negativo de saída ao positivo do resistor seguinte. E aí o que acontece? Ah, professor, eu não vou lembrar desse negócio. Então tudo bem, vamos fazer o seguinte. Repare bem, se a corrente elétrica só tiver um caminho para poder seguir durante um determinado trecho, logo, se ele só tem um caminho, ele não tem como subir aqui porque não tem fio, enfim, né? Então, se ele só tem um caminho, então a gente vai falar que essa associação é uma associação em série, ok? E aí,
quais são as características? Eu consigo substituir o efeito, hein, gente? O efeito dos 3 resistores por apenas um resistor de mesmo efeito. Tá legal? Lembrando que tem por característica a corrente ser igual para todos os resistores, que é o único caminho, então a mesma corrente passa para todos. Porém, a DDP que existe entre cada um dos resistores é diferente, ok? A DDP não é igual, ela é diferente, tá? E se a DDP é diferente, aí vem uma coisa interessante, né? Deixa eu só apagar aqui um pouquinho, que tá bem rabiscado aqui, né? Mas, ó, a resistência 1 aqui vai ter uma DDP 1, tá vendo? Uma resistência 2 vai ter a DDP 2, e assim sucessivamente. O interessante é que esse efeito causado vai nos trazer uma série de situações. Primeiro, a resistência equivalente, ou a resistência dos N resistores que estiverem no circuito, basta que eu some os valores de suas resistências. Então, se eu somar o valor de 1, 2 e 3 das resistências, eu teria o valor da resistência equivalente. Então, se R1 vale 10, o outro vale 5, o outro vale... só somar que eu já sei, ok? A DDP é também a soma das DDPs parciais. Então, essa DDP total aqui é a soma de o 1, o 2 e o 3. Quer dizer, essa DDP é a soma dos 3. Tá legal? Só que o I, como o I a gente não tem alteração, ele só passa por um caminho, ele não se divide, como se fosse aquela água lá do início da explicação, né? Ele só passa por um caninho, então toda a água passa só por aquele cano? Então ele é constante em todo o cano. Então o I é constante. Então a gente tem a soma das resistências, a soma das DDPs, como sendo a DDP total, a soma das resistências como sendo a resistência total ou a resistência equivalente, e o I é constante para esse tipo de circuito, ok? Beleza. Já a associação em paralelo vai ser quando? Paralelo, você vai guardar assim, ó, paralelo é quando dividir o circuito de maneira que parte da corrente vai para um lado, outra parte para o outro, outra parte para o outro. Beleza. Guardou isso? Então, ó, vamos imaginar a corrente, que a corrente chega aqui, tá vindo por aqui, ó. Quando ela chega nesse pontozinho aqui, ela vai ser obrigada a se dividir. Uma parte vai para cima, uma outra vai pelo meio e a outra vai por baixo. Aqui vai por cima, a gente falou que é o I1, aqui o I2 e aqui por baixo o I3, ok? Essa corrente que passa aqui, ó, ele passa só em R1. Essa outra corrente só em R2, essa corrente só em R3. E depois volta a ser uma mesma aqui no finalzinho, quando junta todos pelo caninho, né? Igual se fosse água. Tá vendo? Se eu somar I1, I2 e I3, tem que ser exatamente essa corrente que está saindo aqui ou que está entrando por aqui. Legal? Só que a DDP de A e B é a mesma. Por quê? Porque todos eles estão conectados por um mesmo fio diretamente a B. Tá vendo? Então, se eles estão conectados por um mesmo fio diretamente a B, eu posso dizer o seguinte. Vamos lá, ó. A DDP, ela vai ser constante, tá? Então, o U vai ser constante para quem? Constante para o R1, R2 e o R3, ok? Então, ela vai ser constante para os três, beleza. Ela é constante, volto a dizer, por quê? Porque não existe resistência elétrica entre os pontos que conectam essa parte do circuito, legal? Show. Seguindo aí, as correntes I1, I2 e I3 serão exatamente iguais às correntes que estão entrando ou saindo por meio daquelas conexões que estão aqui, ó, ok? Logo, se eu somar as três, ela é esse I que está entrando ou que está saindo. Beleza. E aqui, a resistência equivalente vai ser a soma dos inversos de suas resistências. Logo, para achar a resistência equivalente, eu tenho que colocar 1 sobre R, equivalente, ou RP, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Esse pé de paralelo, tá legal, gente? Beleza. Vamos seguir, então. Então, essas são as expressões e os conceitos que a gente vai usar. Um macetinho. Se eu entendo que aqui eu somo e eu somo, certo? Esse cara com esse cara vão inverter quando vai para paralelo. Repare bem, ó, aqui eu somo as DDPs que estavam no circuito e o I é constante. Quando eu chego aqui, eu somo as correntes e o U é constante, ok? Esse U aqui é sempre o mesmo.
Então, beleza. Vamos ver um primeiro exemplo. Primeiro exemplo, a gente vai tratar da primeira lei de Ohm. Então vamos lá, ó. Qual a intensidade da corrente que percorre um resistor de resistência R igual a 5 ohms, ligado a uma tensão elétrica de 40 volts? Então, olha, ele falou do R e falou do 40 volts, que é a tensão elétrica. Então, ele falou da DDP, né? U igual a 40 volts. E aí, ele quer saber o I. Bem, ficou bem fácil, só a gente usar a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm fala o quê? U igual a R vezes I, ou também poderia ser o que? R igual a U sobre I, tá legal? Mas eu vou usar qualquer um deles, que dá a mesma coisa. Então vamos lá. O U vale pra gente 40, tá na unidade correta, em volts, igual a resistência também, ó, tá em ohm, então 5 vezes I. E aí quem está multiplicando passa dividindo. Então eu vou ter I igual a 40 sobre 5, que vai dar esse I igual a 8 ampere. Ok? Então a corrente elétrica seria de 8 amperes. Vamos para a próxima. A curva característica de um resistor mantido a temperatura constante é dada a seguir. E aí a gente tem o que? A gente tem aqui, ó, uma reta, né? Eu vou até evidenciar ela aqui de vermelho, tentar. Ficou bem ruim, mas deu para entender. Essa retinha aí que eu desenhei, tá legal? Ela tá aí e ela é reta, não é igual ao meu traço. Beleza. E aí, olha só. Ele está querendo saber o seguinte. A gente tem aqui DDP em volt, corrente em ampere, tudo certinho. Vamos para a análise. Você pode afirmar que esse resistor é ôhmico? Por quê? Sim, ele é ôhmico. Por quê? Porque essa reta, isso é uma reta, né? Ó, não é uma curva, lembra? Se é uma reta, ele é um resistor ôhmico. Tá legal? Então ele segue a primeira lei de Ohm certinho. Então, a gente está dizendo que esse resistor é ôhmico, por quê? Porque o gráfico evidencia que a resistência é constante. Tá legal? E qual é o valor, então, desse resistor? Se eu tivesse o ângulo aqui, eu sabia que era pelo ângulo, a tangente no ângulo. Mas eu não tenho. Logo, eu vou pegar outra informação, que são as variações da DDP que eu tenho aqui. Ah, professor, posso fazer pela variação? Pode. Professor, mas eu posso fazer pelo valor absoluto? Também pode. Então, tanto faz, beleza? Eu vou utilizar, demonstrei os dois, mas eu vou utilizar pelo valor absoluto, já que o início aqui é zero para ambos. Então vamos pelo valor absoluto, que vai ser melhor. Eu tenho aqui 80 para U e para corrente, quer dizer, para DDP, né, e para corrente 20 ampere. Então vamos lá, ó. A resistência vai ser RUI, R vai ser 80, que é a DDP, e 20, que é a corrente. Corta um zero com zero, quer dizer, divide por 10, 4 dividido por, 8 dividido por 2, 4. Então, vou colocar aqui só para a gente escrever, ó, 4 cachorros? Não, 4 ohms, né? Ok? Então, vamos seguir. Na 3, ele fala assim, a instalação elétrica de uma residência cuja tensão elétrica é de 120 volts, então a tensão elétrica de 120 volts está protegida por um disjuntor de 30 amperes. A função do disjuntor é, a gente acabou de falar sobre isso, é impedir a passagem das correntes elétricas acima de 30 amperes na instalação elétrica da residência? Exatamente. É exatamente isso aqui, ó. Ok? Essa é a resposta nossa. Mas vamos ler as outras só para, né, fechar bonitinho. Regular a tensão elétrica da residência para valores em torno... Não, de jeito nenhum. Tá fora. Né? Eu vou riscar aqui para a gente não confundir. Tá fora. Aumentar o valor da tensão elétrica... Não, disjuntor não faz isso não. Ok? Beleza. Aliás, o que faz aumentar ou diminuir tensão, gente, chama-se transformador, tá? Vou até comentar aqui, ó. Transformador. Transformador elétrico. Você tem isso no seu poste, que quando ele vem ali por volta de 5.000 volts, ele tem que reduzir para entrar na sua residência para 120. Se você tiver na parte nordeste do Brasil, para 220 volts, tá legal? Norte também eu acho que tem, né? 220 volts. Enfim. Transformar valores das potências elétricas dos aparelhos elétricos em valores compatíveis com... Não, de novo, gente, isso é de transformador, não tem nada a ver. Diminuir valores de resistência elétrica dos aparelhos utilizados na residência. Não tem nada a ver, tá?
Se fosse para diminuir ou aumentar a resistência, o máximo que a gente teria algo parecido seria o rheostat, tá bom? Nesse momento do nosso estudo. Beleza. Aqui a gente vai aplicar um pouquinho da segunda lei de Ohm. E aí, por hora, a gente vai ficar nesse conteúdo até aqui. Então essa é a última, beleza? Vamos lá então, olha. Aqui ele falou, um fio de cobre tem uma resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 Ohm vezes metro. Atenção, hein? Então todas as unidades que tiverem metro ou relacionado com metro tem que estar em metro. Em outras palavras, se tiver milímetros, tem que estar em metros. Se tiver centímetros, tem que estar em metros. Se tiver quilômetros, tem que estar em metros. Entendeu? Beleza. Então vamos lá. Então é um fio de cobre de comprimento 1 metro e área, vou até evidenciar aqui, só colocar o marca-texto. Então, ó, comprimento 1 metro, a gente já tem a resistividade aqui, e a área de secção transversal, então a área de 2 milímetros quadrados. Opa, atenção, milímetros, né? Então vamos dar uma bisoiada nisso, tá? A gente vai ter que transformar isso aí. Então ela possuirá uma resistência de, bem, aqui é uma aplicação muito direta. Vou colocar já de uma vez a fórmula aqui, ó, né? Comprimento sobre área. Beleza. E agora eu vou tratar aqui a expressão. Então, olha, todos os dados que estão aqui estão tranquilos, porque aqui em cima é o P, aqui a gente tem o comprimento, é o L, e aqui é a área, ok? Essa área que eu vou ter que mudar, então eu vou trabalhar aqui, ó, a área, ele vai estar em 2 milímetros quadrados, não pode, tem que ser em metros, e aí mili vale 10 a menos 3, então 2 vezes 10 a menos 3, mas muita atenção no detalhe, hein? Vou até colocar de outra caneta, não é quadrado? Então essa notação tem que estar elevada ao quadrado, ok? Então elevada a 2, e aí a gente vai resolver então aqui 2 vezes 10, aí esse cara aqui, 2 vezes menos 3, menos 6. Então, menos 6 metros quadrados. Sobrou só 1 metro quadrado, porque o milímetro você já tratou. Beleza, agora a gente vai usar esse cara aí para resolver, ok? Então vamos lá, hein? R igual. Aí nós teremos 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes um comprimento de 1 metro, então 1 só, dividido por 2, deixa eu colocar aqui a divisão, 2 vezes 10 elevado a menos 6, ok? E aí, nós vamos resolver o que? A gente vai resolver as potências, tá legal? Vamos lá então. Deixa eu tentar colocar, acho que vou tentar fazer tudo caber nessa tela aqui, viu gente? Vamos tentar. Então R igual 1,7 dividido por 2, 0,85, ok? Vezes, aí aqui, ó, porque como é 1 vezes 1,7, eu já fui embora. Vezes quem? 10, aí não vai caber, olha aí. Ih, danado. Vou tentar diminuir aqui. Vou tentar diminuir a escrita, para ver se eu consigo, tá bom? Então vamos lá, ó. Vai ficar 0,85 vezes 10 elevado a menos 8. E aí vamos lembrar o que a gente faz, ó. Tá no denominador menos 6, vai mais 6, ok? Para ir mais rápido, já virou macetão, vai direto, né? Agora, ó, R igual 0,85 vezes 10 menos 6, menos 8 mais 6, menos 2 ohms. Vamos ver se tem alguma resposta que já condiz com isso. Vamos dar uma olhada. A primeira não pode ser, porque a notação científica é diferente, ó, é menos 2. Aqui também não pode ser. Eu vou riscando quem não pode ser, ó. A nossa resposta está aqui. E esse cara aqui não pode ser e também não pode ser. Ok? Então a resposta é a letra C. Ok? Bem, moçada, na próxima aula a gente continua com exercícios para a gente poder aprofundar esses detalhes a mais ainda, legal? Tudo de bom, bons estudos, e não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar, clicar no sininho e comenta aí o que você achou da aula, se deu tudo certo, se você aprendeu legal, enfim.
Um abração, tudo de bom e a gente se vê.